Professora Bia aqui. Pessoal da Itavana, essa é a nossa última aula de Revolução Francesa, então a gente vai estudar o de governo de Napoleão Bonaparte. Lembrando que na última aula eu gravei um vídeo também falando um pouquinho sobre a Convenção Nacional, a República Jacobina e o Diretório, tá? O Diretório que vai trazer Napoleão Bonaparte ao poder, tá certo? Então vamos lá. Napoleão Bonaparte ele era um general bastante respeitado, ele era visto como uma salvação para a crise que a França passava naquele momento, tá? Então, um golpe de Estado levou Napoleão Bonaparte ao poder. O governo do Napoleão Bonaparte ele se divide em dois momentos, tá? O primeiro momento é o que a gente chama de consulado, tá? Então, o consulado ele vai de 1799 a 1804 e depois vem o Império. Pessoal, por que consulado? Porque era um governo republicano controlado por militares, 3 cônsules que chefiavam o poder executivo, tá? Então, Napoleão não era o único, mas, em grande medida, como ele era eleito o primeiro cônsul, era ele que mandava de fato, tá? Então, ele que produzia novas leis, né? Ele propunha novas leis, ele que nomeava membros da administração, ele que cuidava da política externa, ou seja, de como a França lidava com invasores, com os outros países vizinhos, tá? Então, ele que tomava as decisões no fim das contas. Lembrando, Napoleão Bonaparte ele representava o interesse da alta burguesia, certo? Então, ele estava mais ligado aos girondinos, no caso. Pretendia conter a invasão de exércitos estrangeiros, impedir a restauração da monarquia e evitar a retomada de poder pelos jacobinos. Lembram-se da fase do terror, né? Os jacobinos perderam todo o apoio popular devido à fase do terror. Então, Napoleão Bonaparte no poder, ele evitava que os jacobinos retomassem o poder, certo? Entre as medidas feitas no consulado, ele estabeleceu uma moeda nacional, o franco, tá? E não é frango, pelo amor de Deus. Além disso, ele criou o Banco da França, incentivou a indústria, a agricultura, a ampliação das obras públicas, tá certo? E isso dava emprego para as pessoas, então aumentava a popularidade de Napoleão Bonaparte, né? Ele cedeu a anistia, ou seja, um perdão aos monarquistas, certo? Criou escolas em todas as cidades grandes, né? A cidade de maior porte da França. Uma das coisas mais importantes feitas no consulado é o Código Civil, o Código Napoleônico, um código de leis, pessoal, né? Esse código ele foi inspirado no direito romano antigo e ele pregava algumas coisas que é importante destacar. Então, o direito à propriedade privada, certo? A igualdade de todos perante a lei. Pessoal, quando eu falo igualdade perante a lei, eu não estou falando de igualdade social, tá? É igual perante a lei. Se você vai ter o que comer, o problema não é meu. É basicamente esse raciocínio, certo? Você é igual a mim perante a lei, mas não é igual a mim socialmente falando. Se eu sou burguês e você é camponês, o problema é seu, certo? Eles proibiram os sindicatos e proibiram greve dos trabalhadores, certo? Reestabeleceram a escravidão nas colônias francesas também, coisa que os jacobinos já tinham abolido, tá? Como eu falei para vocês, esse código foi inspirado no direito romano da antiguidade e ele ajudou a afirmar os princípios burgueses da Revolução Francesa. Lembra que eu falei? Usando o jogo de xadrez, as pecinhas pretas e as pecinhas brancas juntas. Depois que as pecinhas brancas conseguiram o que elas queriam, elas deixaram as pecinhas pretas de lado e tomaram a frente. Então, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, tá? Não se esqueçam disso. Curiosidade, pessoal, é que em 1799 ocorreram algumas incursões pelo Egito, certo? Então, Napoleão, ele vai entrar no Egito, vai invadir o Egito, e lá eles vão encontrar, as tropas de Napoleão vão encontrar um documento, um artefato histórico muito importante, chamado Pedra da Roseta. Ela vai ser principal e essencial para traduzirem os hieróglifos, tá? Então, foi graças a essa intervenção de Napoleão no Egito, tá? Em 1802 vai ter um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, e Napoleão vai conseguir o título de cônsul vitalício. Para quem não sabe o que é vitalício, é uma coisa eterna, perpétua, para sempre. Um tempo depois, em 1804, vai ocorrer um novo plebiscito, uma nova consulta. Como Napoleão era extremamente apoiado por todas as classes sociais, ele vai ser nomeado imperador. Então, ele não é mais Napoleão Bonaparte general, ele vai ser Napoleão I, imperador da França. Eu peguei essa imagem porque ela tem uma curiosidade bastante grande. Antigamente, era a igreja que coroava o rei. No caso de Napoleão, ele pegou a coroa da mão do Papa e falou: quem coroa sou eu, dá licença, eu mando nessa bagaça, certo? Então ele coroa a si próprio, ele pegou a coroa das mãos e falou: ó, é minha, eu sou o imperador. Ou seja, isso demonstra o poder que ele vai ter
acima de algumas entidades que seriam, como eu posso falar, essenciais antigamente, no antigo regime, certo? Ele vai mostrar, olha, vocês estão submissos a mim, eu que mando. E aí se inicia o que a gente chama, então, de Império Napoleônico. O Império Napoleônico ele vai ser caracterizado por algumas guerras de expansão, ou seja, aumento de território da França, tá? Então vai conquistar alguns territórios, como as regiões pequenas da Prússia, da Áustria, o que restava do Sacro Império Romano Germânico, que não era unificado nessa época, eram pequenas cidadezinhas, pequenos locais. Quem vai se incomodar com essa expansão da França vai ser a Inglaterra. Acho que vocês se lembram que toda a treta envolvendo terras, a Inglaterra está no meio. Tá? Não se esqueçam disso nunca. Quando eu falo de Idade Moderna, eu tô falando dessa postura da Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela tinha medo deste poder econômico da França crescesse mais do que ela, certo? E que tivesse mais mercados para a França do que para ela. Então, ela tinha medo que isso se espalhasse para outros países da Europa, essa efervescência, essa influência do Napoleão se espalhasse para outros países da Europa e ela saísse prejudicada. Então, a Inglaterra via com maus olhos essa postura do Napoleão. Em 1805 vai ter uma tentativa de ataque da marinha francesa à Inglaterra, ou seja, Napoleão juntou umas tropas e tentou atacar a Inglaterra, o que não deu muito certo. Por quê? Porque a Inglaterra contava com várias tecnologias vindas da Revolução Industrial, que nós já estudamos. Tá? Então eles tinham uma técnica um pouquinho a mais, algumas técnicas mais avançadas do que a marinha francesa. Ou seja, os franceses foram derrotados e Napoleão ficou pistola, como vocês jovens falam. Devido a essa derrota e desse desejo de ser economicamente superior e o fornecedor de toda a Europa, Napoleão Bonaparte, em 1806, ele vai decretar o que nós chamamos de bloqueio continental. Isso é extremamente importante, oitavo ano. Qual que era o objetivo do bloqueio continental? Dá para perceber ali no mapa, pessoal, que está em azul ou verde, tem uma linha ao redor ali de alguns países europeus. Qual que era o objetivo do bloqueio continental? Napoleão falou o seguinte, falou, ó, o primeiro que fizer comércio com a Inglaterra, abrir os portos para fazer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir o país, certo? Quem vai fornecer coisas para vocês sou eu, tá proibido de fazer comércio com a Inglaterra e ai de quem me desafiar, certo? Então ele ameaçava os países, olha, você fez comércio com a Inglaterra, eu vou invadir o seu território, eu não vou pensar duas vezes. Tá? Aí o pessoal olhou meio, ué, será que é verdade mesmo? Será que ele vai fazer isso? Muita gente concordou com o bloqueio continental, só que muitos países da Europa tinham fortes relações com a Inglaterra, no caso, a Espanha e Portugal. Então a Espanha foi a primeira que abriu os portos para a Inglaterra, porque eles eram, né, aliados, precisava deles para fazer o comércio, e aí a Espanha foi a primeira a ser invadida, certo? Então Napoleão invadiu a Espanha, tirou o rei da Espanha do poder e colocou o seu irmão José Bonaparte para se tornar rei da Espanha. E aí tinha outro país que era extremamente parceiro da Inglaterra. Eu estou falando de Portugal, certo? Então acontece o seguinte, Portugal ela não vai seguir o bloqueio continental, Napoleão vai falar, beleza, vocês não vão seguir o bloqueio continental, vão continuar fazendo comércio com a Inglaterra, eu vou invadir vocês, simples e rápido. Aí Dom João ficou em choque, certo? Dom João VI era o governante de Portugal, o rei de Portugal. Ele ficou em choque e aí ele começou a conversar com a Inglaterra. E aí, o que eu faço? Vai deixar o cara me invadir mesmo? E aí? A Inglaterra falou da seguinte maneira, eu vou escoltar você para você fugir daqui. Você pode levar tudo, você leva a sua família, leva a biblioteca, leva as riquezas, leva toda a corte, leva tudo que você puder para sua colônia. Vai para o Brasil que a gente segura a onda do governo aqui para você. Certo? Então é neste momento que a família real portuguesa vai vir para o Brasil em 1808, graças a esse bloqueio continental, graças a essa política expansionista de Napoleão Bonaparte, certo? Então, Napoleão invade Portugal, o rei, a família real toda, eles vêm para o Brasil em 1808. E depois eu vou preparar uma aula específica sobre isso, tá? Mesmo com isso, o bloqueio continental não seguiu, né, não surtiu o efeito que Napoleão esperava, porque a Inglaterra tinha outras rotas, tá? A Inglaterra tinha o domínio bem grande dos mares, tinha outras rotas, tá? Um dos países que tinha aceitado o bloqueio continental era a Rússia. Ela passava por uma crise grave, ela era um país agrícola, então ela precisava fazer comércio. Então, em 1810, a Rússia rompeu o bloqueio continental. O que acontecia com quem rompia o bloqueio continental? A resposta veio 2 anos depois, Napoleão falou, beleza, você rompeu o bloqueio continental, a gente vai invadir o seu país. Só que, bem, a Rússia é um pouquinho diferente de Espanha e Portugal. Vou explicar para vocês agora. Pessoal, Napoleão Bonaparte, ele foi invadir a Rússia
ele pretendia que fosse uma campanha bastante rápida. Então ele foi no outono com poucas provisões, achava que ia invadir tudo e estava tudo certo, né? O czar, o governante, o Alexandre I, seria obrigado a aceitar essa invasão, fazer uma aliança meia contra gosto com ele, tudo certo. Porém, ele não esperava que os russos tinham uma tática bastante, como eu posso falar, eficiente para a guerra. Eu estou falando da tática da terra arrasada. O que acontece, pessoal? A Rússia é um país de climas extremos e um território muito grande, certo? Então, Napoleão chegou, invadiu a Rússia, foi conquistando pequenas vitórias, isso no outono. O que acontece? Enquanto Napoleão vai entrando, vai ocupando, o pessoal da Rússia, os soldados, eles vão dando um passinho para trás, porque o território deles é bastante grande. Então, eles falam, bem, pode entrar. Enquanto eles estão dando esse passinho para trás, eles vão destruindo tudo o que os soldados rivais podem usar. Então, eles vão tocando fogo na plantação, vão tocando fogo nas estadias que eles podiam ficar, nos territórios que eles podiam ocupar, eles vão acabando com a terra. E aí, conforme eles vão avançando, eles não contam com o clima também que se modifica. O inverno da Rússia, ele é muito severo. E um dia de inverno, menos 40 graus, é uma temperatura tranquila para os russos, tá? Então, é um inverno muito, muito severo que eles têm que lidar. Então, assim, as tropas de Napoleão iam avançando e o inverno ia chegando. Então, as pessoas iam passando fome. Muitos soldados morreram por inanição, por uma fome muito severa. O frio ia matando eles, certo? Então, eles, apesar de terem ganhado algumas batalhas, eles não contavam com a tática de terra arrasada dos russos e com o inverno russo, certo? Teve um outro líder histórico que não estudou história nesse ponto e repetiu os feitos de Napoleão ao tentar invadir a Rússia próximo do inverno. Eu tô falando da Segunda Guerra Mundial, um cara chamado Adolf Hitler. O que esses fatos históricos nos ensinam é, pelo amor dos deuses, deixe a Rússia em paz. Quando vocês virarem imperadores e imperatrizes, não invadam a Rússia, por favor. Enfim, Napoleão foi derrotado, né, na Rússia, e isso gerou consequências. Quando os russos resolveram atacar, empurraram eles de volta para a França e aí eles se uniram com alguns outros países da Europa que já estavam por aqui com Napoleão, certo? Então se juntaram Inglaterra, Áustria, Prússia e a Rússia. Eles formaram um exército e invadiram a França no ano de 1814, certo? Essa invasão foi bem sucedida, né? Eles tiraram Napoleão do poder e deram o poder para o Luís XVIII, o irmão daquele rei que foi guilhotinado, Luís XVI, para ele se tornar o rei absoluto da França. Napoleão foi preso, ele foi preso numa ilha chamada Ilha de Elba, mas ele conseguiu escapar dessa ilha. Em 1815 ele fugiu e ainda voltou para a França. Ele voltou para a França, tirou Luís XVIII do poder e ainda governou por mais 100 dias. Quando isso aconteceu, né, a última coligação europeia, então esses países de novo, eles invadiram a França de novo e dessa vez Napoleão foi derrotado para sempre na Batalha de Waterloo, certo? Ele foi derrotado, ele foi vencido, ele foi aprisionado pelos ingleses na ilha de Santa Helena e lá ele acabou morrendo em 1821. As causas da morte de Napoleão ainda são muito obscuras, pessoal. Dizem que ele foi envenenado, que ele morreu de câncer no estômago devido a comida que ele recebia nas batalhas, né? Então isso vai prejudicando o estômago ao longo do tempo, ele tinha um tumor, enfim, né? O que sabemos é que ele morreu em 1821 no isolamento na ilha de Santa Helena. Professora Bia, como que ficou a França depois que o Napoleão morreu e depois desse rolê todo? Esses 4 países que eu citei, pessoal, então eles resolveram retomar o poder para o Luís XVIII e aí fizeram alguns combinados para voltar a França aos eixos, ao que ela era antes da Revolução Francesa, e impedir que essas ideias se espalhassem pela Europa, tá? Então, o Luís XVIII ele vai reassumir o poder, vai colocar fim ao Império Napoleônico. Esses países vão fazer o que a gente chama de Congresso de Viena, certo? Então, ele restabeleceu um equilíbrio entre as potências da Europa, tá? Então, eu tô falando da Inglaterra, da Prússia, a antiga Alemanha, a Rússia e a Áustria, tá? Eles decidiram, nesse congresso, reconduzir todos os reis que tinham perdido o poder graças ao Napoleão, tá? Devolver os territórios conquistados pelo Napoleão e a França ainda teve que pagar uma indenização para os outros países da Europa. E ainda aceitar que teriam tropas inimigas, entre aspas, no seu território, certo? Para preservar a paz, para impedir que essa revolução se espalhasse, que Napoleão desse ideias para outros locais, né, da Europa, eles também fizeram o que a gente chama de Santa Aliança, tá? Então, eles queriam impedir
movimentos de libertação das colônias, que graças à política do Napoleão de ter tirado, por exemplo, o rei espanhol, as colônias espanholas começaram a buscar independência. Vocês já fizeram um trabalho sobre isso. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, um tempo depois, também vai influenciar no processo de independência. Então, eles estavam tentando conter tudo isso quando fizeram a Santa Aliança, tá? A Santa Aliança ela foi formada pelo Império Russo, pelo Império Austríaco e Reino da Prússia. O professor, e a Inglaterra? Onde fica nessas? É o que eu falei de vocês pensarem na Inglaterra no sentido de interesseira, super amiguinha interesseira, entre aspas. A Inglaterra não concordou com a Santa Aliança, por quê? O pessoal não queria que as colônias se tornassem independentes. Mas a Inglaterra, para aumentar o mercado dela, para ter mais gente comprando dela, ela ganhar mais dinheiro, ela precisava da independência das colônias. Então ela não aceitou essa parte, ela rompeu com a Santa Aliança, ela não quis participar. E já que não tinha apoio da Inglaterra, não tinha força da Inglaterra, a Santa Aliança ela foi desfeita em 1830, tá? E esse é o desfecho da Revolução Francesa, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Eu peço perdão pelos eventuais barulhos. Eu espero que fique claro o conteúdo para vocês. Não deixem de realizar as atividades para a gente finalizar o bimestre. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.